Como colecionador, a gente sabe que não vai conseguir adquirir tudo o que quer, seja por qual motivo for. Então, geralmente se escolhe um pequeno nicho dentro do nosso interesse. E falando de facas, tem quem goste de facas de bushcraft, facas de sobrevivência, de mergulho, de camping, de caça, de pesca, de churrasco e por aí vai. E garimpando na internet, muitas vezes não achamos nada do nosso interesse. E é aí que vem aquele pensamento: como que eu posso gastar o meu dinheiro comprando uma coisa que provavelmente vai ficar parada dentro de uma gaveta acumulando poeira sem nunca ser usada? Quer dizer, será que tem alguma coisa fora da minha área de interesse que possa somar dentro da coleção? Ou que pelo menos vale o investimento? Fala pessoal, tudo certo? Pois é, muitas vezes a gente mira no que vê e acaba acertando aquilo que a gente não vê. E foi mais ou menos o que aconteceu quando eu estava garimpando na internet e acabei esbarrando com esse canivete de cozinha. Vejam só, eu já tinha visto alguns vídeos sobre esse tipo de canivete, com pessoas de língua espanhola falando sobre um canivete da marca Arcos. Se quiserem podem procurar por aí, que é bem similar a esse daqui. Eu vou tentar passar um pouco do que eu consegui assimilar dele, não tem muita informação, tá? Mas por comparação, eu acho que eu consigo chegar em algum lugar sobre esse canivetinho. E se você está curioso sobre esse tipo de canivete e é um apaixonado por lâminas, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like, porque isso aqui ó, é só uma pequena amostra do que vem pela frente. Tem muita coisa para mostrar e para conversar, e aos poucos a gente vai se acertando, né? Vamos lá. Se isso aqui fosse um cachorro, a gente o classificaria como SRD, que é sem raça definida. Mas como não é, eu vou chamar de canivete de cozinha genérico. E genérico, mas não sem um certo pedigree, tá? Ele é um canivete japonês, de aço inox, não me pergunte qual, construído de uma maneira bem simples, com basicamente 3 ou 4 peças, que são o cabo, o pino e a lâmina. E eu digo 3 ou 4 porque dá para ver uma linha que corre ao longo do dorso do canivete, que indica que o corpo pode ser dividido em 2 partes, tá? Ele é bem similar àquele tipo de canivete japonês, o Rigo no Kami, que um dia eu espero trazer aqui no canal. Ele tem 16 centímetros de comprimento total, sendo 7 centímetros de lâmina e 9 centímetros de cabo. E pesa nada mais nada menos que 15 gramas. A lâmina tem o formato clip point, que significa que o encontro do dorso com a ponta forma um ângulo bem marcado aqui, ó. Dá pra ver? Ele tem apenas 1 milímetro de espessura, com a margem de erro de um cabelésimo para mais ou para menos. E por incrível que pareça, esses japoneses conseguiram fazer um desbaste hollow grind nele, cara. Brincadeira. Tá vendo aqui? E uma curiosidade sobre ele e a sua espessura é que ele é tão fino que na hora de prensar o puxador de unha acabou deixando uma marca aqui do outro lado. É sutil, mas tá ali. E vamos e venhamos, né? Isso aqui nada é quase a mesma coisa.
o cabo é feito de polipropileno, que é um tipo de plástico. Nesse caso é um pouco mais seco e rígido, vamos dizer assim. E aparentemente ele tende a manter as suas características de forma e volume, sem deformar ou encolher como a gente vê em algumas facas e canivetes mais antigos. E eu tenho coisa para falar sobre isso mais para frente, hein? Ele não tem muito detalhamento, como o canivete de cozinha ele é bem simples, apenas é dividido em formas geométricas, provavelmente para evitar o acúmulo de sujeira, que é uma coisa bem difícil quando a gente lida com líquidos. É só dar uma olhada nas facas do seu gaveteiro aí que você vai encontrar aquela craquinha ali entre a lâmina e o cabo que insiste em não sair de lá. Sobre o pino não tem muito o que falar, a não ser que, além da junção entre o cabo e a lâmina, ele que é responsável pela pouca segurança que o canivete tem, já que o travamento é feito por fricção. É ele que mantém toda a tensão entre o cabo e a lâmina, sem deixar com que a lâmina corra. E depois de aberto, a lâmina é libertada pelo próprio corpo do canivete. Agora, por que eu o chamo de canivete de cozinha? Bom, o que ele é? Vamos comparar com essa faca para legumes e você vai entender o porquê. Apesar de menor e menos resistente, ele tem as mesmas características de forma e tamanho da faquinha de legumes. E eu não acredito que seja uma ferramenta regular para se ter dentro da cozinha. Parece mais uma alternativa elegante para se transportar de um lado para o outro. Seja num acampamento para uma atividade culinária leve, seja para colocar na bolsa de um bebê para preparar um papá ou uma frutinha, ou mesmo dedicado a uma tarefa específica dentro da sua cozinha. Você que vai dizer o que fazer com ele. E por que eu acho que ele não é uma boa opção para o dia a dia? Bom, basicamente porque ele é mais frágil, tem o cabo liso e sem proteção, e é menos higiênico por se tratar de um canivete e ter muitas reentrâncias e cantinhos para acumular sujeira. Lembrando que não é um impeditivo, tá? Não é uma coisa que se diga, meu Deus, eu nunca vou usar ele na minha cozinha para evitar uma salmonela e cortar os dedos. Não. Mas vão ser cuidados que você vai ter que ter a mais com ele. E então, o que acharam do canivetinho? Para ser bem sincero, depois do corte do salame, o pino acabou afrouxando e deixando a lâmina mais solta. Aí eu tive que dar umas batidinhas no pino e ele voltou ao normal. Só não sei quanto tempo ele aguentaria com esse procedimento. Tudo bem que ele é feito para ser barato, quase descartável. Mas é uma coisa que incomoda quando a gente compra qualquer utensílio e espera que ele funcione sem muitos problemas. Eu nunca tinha visto algo parecido no mercado nacional e também não tenho certeza se teria alguma saída, né? Mas é bem diferente do que a gente vê por aí. E lembrando, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até os próximos e valeu!